Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Realmente essa palavra ela foi de muita ajuda para nós, né? Nós já estávamos ouvindo sobre a transferência de plano, né? Mas eu acho que o Senhor nos levou com essa palavra de nós somos lá do alto, né? Nos levou para uma esfera de comunhão com o Senhor muito mais íntima, né? Não é algo simplesmente agora muito frenético, né? Mas é algo realmente muito interior, né? Eu toquei muito quando os irmãos mostraram para nós, né? Sobre essa questão da transferência, né? Que o ser do alto é um ambiente de comunhão, né? É um monte. Então, quando o Senhor, eles mostraram muitos exemplos do Senhor, principalmente no livro de Mateus, né? Que o Senhor, ele se retirava para ir para o monte, né? E esse monte era o ambiente de comunhão, onde ele tinha revelação, né? Mas dali ele recebia poder, ele recebia direção. E aquele monte era para ele descer do monte, né? Para pregar o evangelho, para salvar as pessoas. Então, de fato, essa é a nossa comissão, né? Nos encher de alegria no monte, mas para descer do monte para pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa ainda nos encorajar, né? Encher o nosso coração de alegria, porque nós somos esses felizes, né? Esses bem-aventurados, que recebem a revelação dos céus, né? Que recebem a palavra profética, e essa palavra profética é que nos guia, né? Nós não somos desobedientes, não somos rebeldes à palavra profética. E por não sermos rebeldes, nós somos felizes, né? Que nós recebemos a bênção de Deus. O irmão Pedro falou muitas coisas para nós ali, né? E eu fui muito encorajado quando o irmão Pedro falou a respeito da edificação da igreja, né? Nós estamos numa obra de semeadura muito forte, né? A comportagem dinâmica tem semeado muita palavra, né? Mas essa palavra ela precisa de equilíbrio, né? Com a edificação da igreja. A pregação do evangelho, ela visa salvar as pessoas, né? Visa dar descanso para o homem. Então, quando nós pregamos o evangelho, primeiro nós recebemos esse descanso de Deus, né? E as pessoas que nós oramos também recebem o descanso do Senhor, né? Mas a nossa meta, o nosso foco é também dar descanso para Deus, né? Nos 6 dias da criação, o Senhor, Ele trabalhou, né? Mas no 7º Ele descansou. Esses 6 milênios, eles estão passando, né? Mas com a vinda do Senhor, é o momento que a igreja vai dar descanso para Ele, né? Ó Senhor Jesus, o nosso coração precisando é lá, almejar, ser desesperado, né? Para dar o descanso do Senhor, né? Então essa é a nossa meta, né? Dar esse descanso para Deus. Então esse fim é a edificação da igreja, né? A igreja, ela tem a função e ela tem a comissão de pregar o evangelho, né? O final do livro de Mateus nos mostra essa comissão muito forte. Mas irmãos, também a nossa comissão é edificar a igreja para dar descanso para o Senhor, né? Só uma igreja edificada pode dar descanso para o Senhor, né? E algo que eu também ganhei muito, né, é sobre essa obra da edificação. O irmão Pedro deu um exemplo para nós, muito forte. Ele mostrou que, ele não mostrou esse exemplo, né, mas numa comunhão que a gente teve lá com ele, eu falei esse exemplo e ele falou que era isso mesmo, né. Quando a gente vai no material de construção, eu lembro assim muito forte que tem um setor de luminárias, né. Quando a gente vai nesses materiais de construção, tal, essas lojas maiores, elas têm um setor daquelas luminárias muito forte, né, de iluminação. E ali está sendo exposto vários tipos de peças, né, de lâmpadas, tal, que iluminam. E elas ali estão todas chamando a atenção para si, né? Normalmente, muitas delas são muito bonitas. E elas estão falando, me escolhe, né? Eu quero ser escolhido, eu quero ser comprado. Elas estão chamando a atenção para si, né? A gente olha todas elas num pedestal e elas estão ali atraindo atenção para si, né? Mas no momento que ela é colocada na edificação, numa casa, por exemplo, essa lâmpada, né? Quando ela é colocada aqui, ela só tem uma função, que é iluminar, né? Ela não está chamando a atenção dela para si. Ela só tem a função de iluminar. Então as colunas, elas têm a função de sustentar. As paredes têm uma função. Então, assim, graças ao Senhor por essa obra de edificação, né?
onde todos têm a sua função no corpo, mas essa função é para edificar a igreja, né? Não é uma edificação paralela, não é para si, né? Ela tem que ter o fim de edificar a igreja, né? Então a nossa obra, a nossa vida, o que nós fazemos, né? Não é para nós mesmos, né? É para a edificação do Senhor, é para o desfrute do Senhor, é para o descanso do Senhor, né? Então, mas eu creio que a gente só chega nesse nível, né? Eu fui muito tocado nessa conferência, né? Que nós não devemos estar fazendo só obra, né? Alguns estão na igreja ainda muito parados, né? E outros estão muito ativos. Mas só o fato de estar ativo não quer dizer muita coisa, né? Na verdade, o que o Senhor ele precisa, né? É de uma obra de edificação, né? Precisa ser uma obra completa, né? Edificando a igreja. Não só descendo do monte e fazendo uma obra qualquer, né? Mas subindo do monte para receber revelação, né? Para receber a direção. Como que eu subo no monte, né? Eu ganhei muito também que o irmão Pedro hoje completou um pouco da sua mensagem, né? Falando hoje para os comportores, na live que ele tem todo sábado, onde ele mostrou para nós isso, né? A questão da palavra profética. Realmente, irmãos, o que nos guia é a palavra profética. Se nós não comemos dessa palavra, se nós não nos alimentamos do falar profético, da direção de Deus, né, da palavra atual que o Senhor tem nos dado, dificilmente nós vamos ser pessoas saudáveis, felizes, né? Porque a verdadeira felicidade, ela está na palavra do Senhor, né? Bom, Pedro mostrou para nós que o homem, fisicamente, ele é facilmente suprido. E o próprio homem pode suprir a necessidade física do homem, né? É fácil suprir o alimento, é fácil suprir a necessidade do homem, né? Mas a necessidade da alma do homem, né? O homem tem uma necessidade, ele tem uma carência na sua alma. E o irmão Pedro nos mostrou que o Salmo 119 é um salmo riquíssimo, né? Que mostrou que ele todo é falando do poder que a palavra tem de suprir a alma do homem, né? Então, irmãos, na verdade, se nós estamos carentes da nossa alma, mas a palavra, ela tem o poder de suprir a nossa alma, né? Ela tem o poder de suprir todas as nossas fragilidades emocionais, todos os problemas emocionais. O Senhor, Ele quer curar, mas Ele cura por meio da palavra. E não é uma palavra, irmãos, que é falada simplesmente com doçura. O Senhor, Ele fala com doçura, mas Ele também tá em busca de formar um exército, né? Então, o exército, ele não é formado simplesmente com doçura, né? Ele é formado com um treinamento militar. Então, o Senhor, Ele quer não só suprir a nossa alma, mas Ele quer nos transformar em soldados, né? Soldados alistados nesse exército. Senhor Jesus. Então, realmente, esse é o encargo do Senhor para nós, né? É de ser suprido pela palavra, de ser suprido nesse monte, né? Esse monte é o nosso espírito, para nós nos enchermos do Espírito de Deus, para poder descer do monte, né? Para poder nos alistarmos nesse exército e trazer muitas pessoas na formação desse exército, né? Não simplesmente, irmãos, dar descanso, dar um alívio momentâneo para as pessoas nas ruas, né? Mas por meio da rede de cuidado, por meio das conectadas, por meio do Avança Jovem, né? Trazer essas pessoas para a igreja, para elas serem edificadas e também formarem e fazerem parte desse exército junto conosco, amém? Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Nessa conferência, né, eu também ganhei bastante, né, e todas as mensagens, ela foi um processo, né, começando na conferência de adolescentes, né, que mostrou, o Senhor nos revelou que ao nascermos do Espírito, nós também nascemos do alto, né, e nós pertencemos a esse alto, né, onde o Senhor habita também, Senhor Jesus, e por eu me posicionar pelo Senhor, né, ao decidir nascer do Espírito e por me posicionar pelo Senhor, eu ainda me torno um alvo, né, nessa guerra. E como o Alimento Diário falou, né, hoje, né, nessa semana, a Deus nos chamando, né,
com a sua graça, mas também a Satanás com o mundo, as suas atrações, né, também com as suas tentações. E as mensagens, conforme ia passando, né, também falou sobre a questão das tentações. Mas ele também nos deu a solução, né? O Senhor, ele foi vitorioso em todas as coisas. Por mais que a gente vai passando pelas tentações, nós também temos o Senhor Jesus, né? Que o irmão mostrou que Jesus como Jeová Salvador e também como Emanuel, né? O nosso Deus conosco, né? E nos dando vitória sobre todas essas coisas. E isso vai nos fazendo nos transferir cada vez mais para o alto, né? Vai fazendo uma transferência. Senhor Jesus. E continuou, né, nas mensagens da conferência de jovens que nós somos felizes, né? E o Senhor nos convida para ir para o alto, né? Assim como falou na conferência de adolescentes, para nos revelar o segredo da felicidade, né? Ele nos tira da multidão, do meio da multidão, e nos convida para subir ao monte, né? Senhor Jesus, para nos revelar a sua palavra, para nos revelar o seu desejo. E a primeira coisa, né, que o Senhor mostra para nós ao subir para o monte é que nós precisamos nos esvaziar, precisamos nos limpar, nos lavar, se humilhar, que é a primeira bem-aventurança, né? Ser pobre de espírito. Senhor Jesus. E ao me esvaziar, né, o Senhor também vai me enchendo da sua palavra. E ao mesmo tempo que o Senhor me convidou para subir, Ele também me convida para descer. Senhor Jesus, e esse descer, né, é levar essa palavra para as pessoas, né, é mostrar para elas que elas também são filhas do Altíssimo e pertencem lá ao alto, né, Senhor Jesus. E o que o irmão Pedro também falou, né, nessa conferência, e que ele vai continuar falando, né, nessa conferência internacional. Hoje ele falou para os comportores que não termina na comportagem, né, não termina na pregação do evangelho, mas na edificação da igreja, né? Senhor Jesus, como o Vinícius falou, né? Não é apenas o indivíduo, né? Mas é o coletivo. O Senhor irá voltar quando sua igreja estiver edificada, né? Quando todos alcançarmos como é que fala em... Deixa eu ver aqui. Efésios. Só um minuto. Senhor Jesus. Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu estava compartilhando com as meninas, né, com a Vitória, acho que foi com a Vitória, na comportagem. Eu ficava assim, eu pensei nesse versículo e fiquei, meu Deus, mas como que eu vou chegar à perfeição? Né, até que todos cheguemos a essa perfeição, né? E o Senhor vai ter essa igreja edificada. Mas Ele não está interessado só no indivíduo, né? Essa perfeição é no coletivo. É a edificação do corpo de Cristo, né? A edificação da igreja. Então, essa palavra da conferência, ela veio falar que eu tenho uma identidade, que eu tenho alguém que está comigo, que é o meu Salvador, que eu pertenço ao alto, que Ele me chama para subir o monte, e o irmão Miguel falou que esse monte não é um ambiente, não é um lugar, mas é o meu espírito, né? Senhor Jesus, é só me voltar para o espírito, que é esse monte onde eu tenho a comunhão com o Senhor. E Ele me mostra, né, essas bem-aventuranças, essas chaves para eu ser realmente feliz, né? Que primeiramente é eu me esvaziar, e então me encher da sua palavra, me encher dele, né? E então descer, levar para essas pessoas, trazer para a igreja e sermos edificados, para trazer o Senhor de volta, né? Senhor Jesus, amém. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Eu pude desfrutar muito da conferência de jovens, né? Em geral, mas o que mais me tocou foi a mensagem 4, que foi a mensagem do irmão Miguel, e também a abertura, né? A abertura da conferência foi muito tremenda para nós que estávamos lá, e para quem assistiu, provavelmente também foi, porque a gente sentia a presença do Senhor de uma maneira muito palpável. Não era uma coisa distante, mas era uma coisa que realmente vinha de dentro de nós.
E a gente pôde testemunhar também o testemunho da irmã Leandra, onde ela falava das dificuldades que ela tinha passado, né? Mas em todas as dificuldades, no final, ela disse que ela aprendeu a dar graças ao Senhor. Então, que experiência para nós, né? No meio das dificuldades, dar graça ao Senhor é uma pessoa que reconheceu que o Senhor é a própria felicidade. A minha felicidade, ela não está em uma circunstância, em uma coisa exterior, mas a minha felicidade é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. E hoje Ele vive dentro de nós. Então, por mais que as situações externas elas venham, por mais que as dificuldades elas venham, porque as dificuldades não vão parar de vir só porque eu crio no Senhor. Pelo contrário, talvez elas venham até mais fortes, mas a gente precisa reconhecer que não estamos mais sozinhos. Temos um Consolador, o Consolador que é o próprio Cristo, e Ele nos torna felizes. A mensagem 1, ele fala assim: vivo o que é real. Essa felicidade, por mais que ela seja uma pessoa, e ela vive dentro de nós, ela não nos vai ser dada de mãos beijadas. Eu preciso batalhar pela felicidade, porque eu preciso todos os dias encontrar o Senhor que me faz feliz. A palavra é a verdade eterna e irrefutável. Quando eu busco a palavra, eu encontro o Senhor. Então, consequentemente, também encontro a felicidade. Em todas as mensagens, né, realmente, como a Aline disse, foi um processo, né, para a gente descobrir como que eu vou ser feliz. O João estava brincando ontem que, quando ele soube do tema, ele pensou: Senhor, mas esse tema é tão abrangente, é tão geral. E será que eu sou feliz? E a gente pode descobrir que, a partir do momento que cremos no Senhor, que vimos o Senhor, então nós somos verdadeiramente felizes, porque somos preenchidos. O ser humano, ele tem um vazio, né? E esse vazio, desde a época de Caim, ele foi ser tentado, preenchido por todas as outras coisas, música, instrumentos e todas as coisas em geral. Mas a única coisa que nos satisfaz é o Senhor. A mensagem 4, ele fala o seguinte: feliz porque tu és o meu Senhor. O Senhor, Ele tem o desejo de nos curar para nos dar a verdadeira felicidade. Em Apocalipse 4, 1, 2, ele fala da experiência de João, a experiência de alguém que foi transportado. Na visão de João, ele viu o trono, e alguém estava sentado no trono. E os 7 espíritos estavam acima do trono, intensificados para fazer a vontade daquele que está sentado nesse trono. Quem está sentado no trono? O próprio Senhor. E os espíritos estão intensificados para fazer a vontade desse Senhor. Então, João, ele teve essa visão. Mas por que ele teve essa visão? Porque ele foi alguém transportado para uma esfera celestial. É isso que o Senhor deseja fazer conosco, né? Um chamamento para uma transferência. E no decorrer, né, da Bíblia, a gente vê pessoas que também tiveram contato com o trono. Por quê? Porque quem tem contato com o trono tem fé. Um coração cheio de desobediência, um coração incrédulo, é alguém que ainda não contemplou o trono, alguém que ainda não viu o Senhor, que ainda não viu a Cristo. Porque quando o meu coração é quebrantado, é cheio de fé, então é ali que eu vi o trono. Outra coisa que ele falou foi que a incredulidade, a desobediência, impede que a bênção do Senhor nos alcance. Mas em Mateus 8:2 lemos que... Vamos abrir Mateus 8:2? Do 8, do 1 até o 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Por que ele falou isso? Por que ele pediu ao Senhor: Senhor, se quiseres? Porque ele tinha uma visão que o Senhor podia curar ele. Ele tinha uma visão diferente. O que era isso? Uma visão de alguém que viu o trono. E a cura dele, né, também ficou relacionada aos pecados, porque os pecados nos paralisam. Em Mateus 9:32, fala também sobre a questão de tocar o trono. Em Marcos 5:36, o Senhor fala para a gente não temer.
Ou seja, ele nos dá como se fosse uma receita, né? Não temas, não temas. Então, em João 20, 28, ele fala sobre a ressurreição do Senhor, né? E como Tomé ainda estava incrédulo. Mas a incredulidade, né, do Tomé só fez com que o Senhor chegasse e falasse para ele: Tomé, bem-aventurado aquele que não vê e creu. Ou seja, o Senhor dá uma receita para a nossa felicidade. Ele dá uma receita para que a gente contemple o trono todo dia. Não é porque a gente não está vendo o Senhor que Ele está alheio à nossa situação, às nossas circunstâncias. Não, Ele está vendo. E, amém. Jesus é o Senhor. Feliz é o homem que confia no Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém, aleluia. De fato, essa conferência, né, foi marcante, né? Depois de 2 anos sem ter conferência por conta da pandemia, né? O Senhor, Ele nos proporcionou voltar de novo, né? Aquele lugar que a gente tanto ama, né? E realmente o Senhor, Ele falou profundamente conosco, né? Não só na conferência Geração Santa, né, mas quanto na geração final. Foi um falar bem direto, né? O que o Senhor Ele pôde mostrar para nós, né, por meio da conferência Geração Santa, né, é que o Senhor Ele precisa, né, que nós subamos ao monte, né? E se subir ao monte, irmãos, quer dizer que nós precisamos ter comunhão com o Senhor, né? Subir ao monte não quer dizer que literalmente você tem que subir ao monte, né? A um monte bem alto, não. O monte, irmãos, ele está dentro de nós, né? O monte é o nosso espírito. Por isso que o tema da conferência foi Somos lá do alto, né? Ele está afirmando que nós somos lá do alto, né? Então, os irmãos puderam mostrar para nós que o nosso viver diário, né? Diante de tantas situações, nós temos que buscar refúgio em algum lugar, né? Buscar refúgio aonde nós vamos ser supridos, né? Assim como o Vinícius falou, né? Nós somos homens, né? Nós temos essa capacidade de satisfazer a nossa carne, né? O nosso prazer por nós mesmos. Mas depois que passa aquele prazer, volta tudo de novo. E aí é como se você tivesse um ciclo que nunca acabasse. Mas os irmãos vieram mostrar para nós que o homem, ele tem uma deficiência, né? O irmão Pedro mostrou para nós que a nossa deficiência está na nossa alma. A nossa alma, ela precisa se satisfazer. Ela nunca vai ser suprida, senão por meio do Senhor, né? Por isso que o tema da conferência de jovens foi felizes, né? Felizes por quê, irmãos? Porque nós fazemos a vontade de Deus. A partir do momento em que nós cremos no Senhor e que nós começamos a obedecer, né? A ser simples, a ser pobre de espírito, né? Como os irmãos falaram aqui, a gente começa a se tornar uma pessoa feliz. Porque o próprio Senhor, que é a própria felicidade, ela está dentro de nós. Mateus, eu queria ler com os irmãos rapidamente, né? Mateus capítulo 5, ele fala realmente sobre esse caminho de como ser feliz, né? Ele fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Olha só, irmãos, o próprio Senhor Jesus teve que subir ao monte. Quem dirá nós, irmãos, que precisamos ter comunhão com o Senhor? Ele fala que subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se de seus discípulos. Versículo 2. E ele passou a ensiná-los. Os irmãos mostraram para nós que quando nós subimos ao monte, irmãos, no caminho que nós estamos subindo, há um processo, né? No processo que você está subindo ao monte, é um processo onde você vai se esvaziando, é um processo onde o Senhor vai nos limpando, né? Vai nos santificando, para que quando nós chegamos lá em cima, né, o Senhor nos encontre apto para Ele falar, para Ele nos ensinar, nos instruir, né? Então, quando nós subimos ao monte, é para quê? Para que nós possamos ser ensinados pelo próprio Senhor. O Senhor, Ele quer nos ensinar, irmãos. Ensinar a quê?
como as meninas falaram, né? Eu tenho que subir, mas eu também preciso descer. Então, lá em cima, o Senhor, Ele vai nos instruir, quando nós descermos, a como nós vamos passar a viver, como nós vamos realmente começar a ter um viver, né, de simplicidade, de obediência, um viver feliz. Por isso que nós precisamos subir ao monte, porque o Senhor Ele quer nos ensinar o caminho que nós devemos seguir, né? Senhor Jesus. E o versículo 3, irmãos, ele é a chave para a nossa felicidade. Ele fala assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Porque nós, irmãos, bem-aventurado quer dizer felizes. Por isso que o tema da conferência foi felizes. Por quê? Porque felizes são os humildes de espírito. Uma pessoa, irmãos, que ela é humilde de espírito, ela reconhece a sua dependência, ela reconhece que ela precisa do Senhor. Por isso que aqui fala, o primeiro caminho para ser feliz é esse, irmãos. Nós precisamos primeiro subir ao monte, né? O monte significa o nosso espírito, nós precisamos estar no espírito. E quando nós estamos lá em cima no monte, o Senhor vai nos ensinar o quê? Que nós precisamos ser felizes, bem-aventurados, mas precisamos também ser humildes de espírito. Uma pessoa humilde de espírito, irmãos, é uma pessoa humilde, né? Ela é simples, ela não é uma pessoa complicada, ela não questiona aquilo que o Senhor tem falado por meio do seu falar profético, mas pelo contrário, ela é simples, ela é obediente, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E ele fala também, né? O irmão Pedro falou para nós, que somos felizes porque fazemos a vontade de Deus. A felicidade, irmãos, está esse caminho. Além de ser pobre de espírito, né? E a gente também precisa fazer a vontade de Deus. Um outro versículo que eu queria ler com os irmãos também, o irmão Pedro já leu bastante para nós, né? É Isaías. Porque a gente lê sempre os versículos, irmãos, para que a gente possa ter um contexto bíblico, né? Ter uma base bíblica. Isaías, o irmão Pedro tem falado para nós, que o Senhor Ele habita no alto, né? No sublime, mas Ele também habita em algum lugar, que Ele se agrada, né? Ele fala assim, versículo 2, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todos vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem eu olharei é este. O Senhor, irmãos, por isso que a primeira bem-aventurança fala ser pobre, humilde de espírito, porque o Senhor Ele olha para isso, Ele olha para o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Outro versículo, 57:15, fala assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o que tem nome de santo, habito no alto e santo lugar. Mas o Senhor também, irmãos, Ele habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Por isso, irmãos, o tema dessa conferência foi felizes, porque o Senhor, Ele quer mostrar para nós que nós temos a verdadeira felicidade. Nós que servimos ao Senhor, nós que seguimos a palavra profética de perto, nós que obedecemos, que somos simples, que temos esse espírito humilde, que temos esse contrito e abatido espírito, nós somos verdadeiramente felizes. Mas os irmãos também puderam mostrar para nós, né, que muitas das vezes vem muitas situações contra nós, né, seja no nosso trabalho, seja na família, na faculdade, seja lá qual for, situações que vêm nos deixar bem tristes, né, vêm nos abater. Mas os irmãos puderam mostrar, né, eu acho que foi a Pietra que compartilhou, que a irmã Leandra, ela contou o testemunho dela, irmãos, foi um testemunho muito forte. Ela passou por várias provações. O Senhor realmente, né, estava com ela. Ela falou, o primeiro versículo que o Senhor deu para mim, né, eu fui orar diante do Senhor, Ele falou, em tudo dai graças. Irmãos, imagina só, você numa situação difícil, e você vai diante do Senhor, e o Senhor fala, em tudo dai graças. Sabe por que, irmãos, o Senhor deu esse versículo para ela, e o Senhor dá esse versículo para nós também hoje? Porque nós precisamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quando nós temos esse coração contrito e abatido, quando nós temos esse sentimento de servir o Senhor,
quando nós somos realmente bem-aventurados, felizes, em toda e qualquer situação, irmãos, nós vamos dar graças a Deus. Por isso nós precisamos sempre estar na esfera do Espírito, sempre estar em comunhão com o Senhor, para que realmente nós possamos ser esses felizes que desfrutem do Senhor, amém? Ser feliz, irmãos, é praticar aquilo que o Senhor tem falado para nós, é a comportagem dinâmica, é o Avança Jovem, é as mulheres conectadas, é a rede de cuidados. Tudo isso, irmãos, vai nos tornar felizes, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas também, como o Vinícius falou, né, a preocupação do apóstolo hoje não está só na pregação do Evangelho, mas também está no edificar a sua igreja. Quem vai edificar a igreja? Quem vai edificar a casa de Deus? Irmãos, somos nós. Todo esse material que está sendo pregado lá fora é para ser recolhido, para edificar. Quando a gente vai nesse material de construção que o Vinícius falou, muitas das vezes a gente vê a brita, vê a areia, vê o cimento, tudo separado. Mas quando o pedreiro vai lá, né, fazer a massa e bota na parede, irmãos, quem disse que aqui tem uma areia, tem um cimento? Não. E o Senhor, Ele vê tudo isso, irmãos, Ele já vê pronto. Ele vê a sua casa edificada. Então, cabe a nós hoje, irmãos, fazer esse trabalho de pregar o Evangelho, mas também de edificar a igreja. Amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus, muito bom estarmos de volta, né? Descer do monte. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele falou realmente de maneira muito clara nessa conferência, né? Ele mostrou para nós muitos princípios. E na conferência de adolescentes, né, que o tema foi Somos lá do alto, os irmãos realmente mostraram, né, como os jovens já compartilharam, o Senhor, Ele quer nos levar primeiro para o monte, né, para a gente ouvir, estar atento, ir para o monte, a gente está atento ao que o Senhor está falando. Se eu não estiver atento ao que o Senhor está falando, você pode ir para onde você quiser e você não vai dar em nada. Mas se o Senhor nos leva para esse monte, né, que é um lugar onde Deus pode falar, que é no nosso coração, no nosso espírito, e ali no monte os discípulos receberam a palavra, né? Eles receberam o sermão do monte, né? Como ali em Mateus, que mostra isso. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, né? Jesus fala ali, Mateus 5, 6 e 7, ele está no monte ali, falando para os discípulos, falando para as pessoas, e no final do capítulo 7, né? No versículo 28 e 29, ele fala assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, o Senhor, Ele tinha autoridade e Ele estava fazendo aquilo porque Ele estava fazendo a vontade do Pai. Então o Senhor, Ele estava no monte, os discípulos estavam ali em cima. Só que aquelas pessoas estavam ouvindo e os discípulos estavam próximos do Senhor. E quando o Senhor fala assim, que eles descem do monte, ora, descendo Ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então o que é isso aqui? A gente está no monte, quando a gente desce, tem as multidões aí. E o que a gente tem que fazer, né? O que acontece aqui? As pessoas estão aflitas, estão exaustas, estão doentes, que o Senhor logo de cara dá com o quê? Com um leproso. Então quando a gente está aqui nessa esfera, pode ser que aqui é um monte, mas a gente voltando para casa, vai parar para abastecer o carro, você vai parar amanhã de manhã para comprar o pão na padaria, você encontra um leproso. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar para ele e vai dizer, vai para lá, tá bom, acordei agora, estou com sono, estou cansado. Não, o Senhor não tinha isso. Ele tinha dado já uma mensagem, imagina, ter dado uma mensagem, falar alto para um monte de gente ouvir, está cansado e está voltando para casa ali de boa, chega um leproso, Senhor, se quiseres, pode me purificar, pode me curar. O Senhor podia dizer, rapaz, não quero agora não. Mas o Senhor, eu quero, fica limpo. E curou. Então o Senhor, Ele quer dar esse mesmo coração para nós. Está no monte, está ali ouvindo, nós estamos ouvindo a palavra, o Senhor está falando para nós. Nós somos desse alto, né? Esse versículo que João Pedro leu,
O Senhor, ele habita lá na eternidade, Ele é o próprio alto, Ele habita em um lugar inacessível, mas Ele também habita no coração do contrito e abatido de espírito. Então, o Senhor, Ele quer habitar dentro de nós. Só que a gente tem que estar atento ao que Ele está falando. Porque se eu estiver atento e não pegar simplesmente como doutrina, as multidões ouviam muito isso, né? O Senhor falava bonito, eles guardavam muita doutrina, os ensinamentos, bonitinho e tal, mas não é, o Senhor quer a prática. Se eu simplesmente ouvir e não praticar, o que é praticar? É quando aparecer o leproso, quando tiver alguém com fome da palavra, você orar pelas pessoas, você deixar o livro na mão de alguém, você cuidar, visitar, você ir orar na casa de alguém, você apacentar uma pessoa. Isso é praticar a palavra. Agora, se nós ficarmos ouvindo, e só no monte lá, curtindo a palavra do Senhor, a gente não consegue avançar, o Senhor não vai voltar. Então o Senhor, Ele precisa da igreja, Ele precisa de mim, precisa de você, para a gente trazer essa esfera do alto para cá. A realidade do reino, ela precisa aparecer aqui na terra. E quem pode fazer isso? Sou eu e é você. Somos nós, a igreja. Então é isso, né? Esse sentimento de praticar a palavra, de trazer essa esfera celestial, mudar de plano. Porque se a gente for olhar para cá, né? Só para essa esfera terrena, a gente vai ver problemas, a gente vai ver morte, a gente vai ver destruição, vai ver separação de casamentos, vai ver filho fazendo coisas, vai ver tudo de ruim. E agora mais ainda, o tanto de catástrofe, né? Terremoto, tsunami, e barragem descendo, e gente morrendo. Irmão, se a gente for ficar nessa esfera terrena, a gente vai olhar problema, e problema, e problema, e problema, e problema, e mais problema, e um pouquinho mais de problema. Porque aqui nessa terra só tem fadiga. Tem que trabalhar para comprar, para comer, para vestir, cuidar de casa, tem que fazer tudo isso. E não vai ter descanso nunca. Se você parar, ou você morre de fome, ou morre de alguma coisa. Não tem. Nessa terra, debaixo do céu, só tem canseiro e fadiga. Mas se nós vivermos numa esfera celestial, o Senhor fala no alimento diário, fala isso, né? O de hoje, né? Não andeis ansiosos. Eu não posso andar ansioso com as coisas da terra. Nós somos lá do alto. Então o Senhor, Ele quer mostrar isso para nós. Eu não sou dessa terra, eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. Então esse foi o sentimento ali, principalmente de praticar essa palavra, né? A mensagem do irmão Eliseu, da conferência de adolescentes, foi uma palavra muito forte, né? De praticar a palavra mesmo, de orar pelas pessoas, de levar os jovens e adolescentes a saírem às ruas. E quando o Senhor chegou ali na conferência de jovens, né? Que é a conferência Geração Final, cujo tema foi Felizes, ali foi realmente uma bomba de prática. Porque não adianta a gente ficar, né, na teoria. Tanto é que na sexta-feira da conferência teve uma saída para Comportagem. Irmãos, foi um trabalho grande, né, uma logística muito grande. Levar mais de 400 jovens às ruas. Foram quantos livros, Vini? 1.726 livros em mais ou menos 1 hora e meia de Comportagem. Foi um negócio impressionante. O que é isso? É quando o exército ele vai às ruas, ele se dispõe, o Senhor opera. 450 contatos para a rede de... Quanto? Não. Foi... mais de 250 pessoas foram passadas para a rede de cuidado. Tudo isso em 1 hora, em 7 cidades. Foi vários ônibus, van, carro, tudo que tinha lá dentro da estância foi para a Comportagem. Então o Senhor, Ele usou ali muitos jovens, né? Muitas experiências, jovens que nunca tinham feito, nunca tinham saído para orar por ninguém na rua. E tiveram experiências. O Senhor, Ele está operando um milagre. E eu queria ler aqui, né, um versículo que na mensagem do irmão Miguel, ele leu, que é João, Evangelho de João, capítulo 20. Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Na verdade, vamos ler primeiro Marcos 6. Marcos 6. Depois a gente vai lá para João. Ó Senhor Jesus. Marcos 6. Aqui mostra que quando Jesus ele foi para a cidade natal dele, né? Onde as pessoas sabiam quem ele era, conheciam ele desde criança, onde ele cresceu. E aí as pessoas ficaram falando no versículo 3. No versículo 2 fala que Jesus chegou para ensinar. E as pessoas, rapaz, de onde que vem essas coisas? Que sabedoria é essa? Aí começaram a falar, não é esse aí o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui dentre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O Senhor foi ali para ensinar. E só porque eles sabiam quem era Jesus, conheciam a família deles, não aceitavam. Talvez podia ter alguma coisa na família, a gente não sabe, a Bíblia não mostra. Pode ter alguma coisa, com certeza, né? Todo mundo vacila algum dia, sabe, conhece os erros, as falhas. E ali, no versículo 5, fala assim, ó, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias e circunvizinhanças a ensinar. Aqui mostrou que o Senhor ele não pôde operar milagres em Nazaré por causa da incredulidade, porque as pessoas não creram na palavra. Então, muitas vezes o Senhor deixa de operar milagres na minha vida, na sua vida, ou de pessoas ao nosso redor, por causa da minha incredulidade, porque eu não creio. O Vinícius falou, a palavra profética, ela nos direciona. Se hoje está sendo falado dos encargos, e eu não creio, o Senhor vai deixar de operar milagre na minha vida, porque simplesmente eu não creio. Então, quantos milagres já deixaram de acontecer perto de mim, perto para as pessoas que estão ao meu redor, porque eu simplesmente não creio. E tem um outro exemplo, né, mais forte ainda, de pessoas que andou com Jesus, que é muito conhecido, Tomé, que é lá em João 20, que fala, né, primeiro ali no versículo 19, capítulo 20, versículo 19 de João, ele fala assim, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Só que já mostra assim, Jesus ele já tinha falado para os discípulos que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas os discípulos, onde é que eles estavam? Trancados, né? E com medo. Então eram pessoas que tinham andado com o Senhor, ouvido a palavra do Senhor, viram os milagres acontecerem. O Senhor falou para eles que ia morrer, falou tudo que ia acontecer, ó. Vou sofrer, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que eles não creram ali, né? De primeira, eles ficaram com medo e foram trancados. Jesus podia chegar, ô seu bando de medroso, o que vocês estão fazendo aqui? Vão trabalhar, eu não falei para vocês, pregar o evangelho? Vamos cuidar das pessoas. Mas o que o Senhor chegou? Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou as mãos e o lado, e alegravam-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ou seja, aqui é outro princípio, quando nós vemos o Senhor, é motivo de alegria. O Senhor, Ele quer aparecer para nós e para nos alegrar. E aí, mais uma vez, falou o Senhor, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus estava enviando um monte de medroso para pregar o Evangelho. Então o Senhor, Ele também quer nos enviar, Ele quer te enviar a pregar o Evangelho por toda a terra. Ó Senhor Jesus. E aí no versículo 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os discípulos, vimos o Senhor, mas respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha a audácia do cara. Ele não queria só ver Jesus, não. Ele queria tocar no buraco do dedo, da mão, e passar a mão onde Jesus foi furado na lança. Muitas vezes a gente quer ver tudo, né?
E ali, ó, passou 8 dias. Jesus tinha aparecido, eles ficaram receberam o Espírito, o Senhor falou, enviou eles, mas passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, de novo eles com medo, né? 8 dias só, uma semana. Olha como a gente envelhece rápido, né? O Senhor, Ele quer operar milagre, o Senhor está nos enviando, o Senhor quer que nós preguemos o Evangelho, mas muitas vezes a gente está como os discípulos trancado na nossa mente, trancado na nossa dificuldade, trancado no nosso ego, no nosso orgulho, e a gente não consegue pregar a palavra. É muito simples, né? A gente cair, muito rápido. E ali estava de novo, e o que Jesus falou para ele? Podia falar, rapaz, eu vim semana passada, falei para vocês, soprei o Espírito em vocês, enviei vocês, e vocês estão aqui de novo trancados. Que fracasso, hein? Mas Jesus de novo apareceu e falou, Pai seja convosco. Fala que o Senhor, Ele insiste conosco mesmo. Nós estamos até hoje aqui na igreja porque o Senhor insiste conosco. Nós somos cheios de falhas, cheios de medo, cheios de ansiedades, cheios de dificuldades, mas o Senhor ainda vem dizer para nós, né? Pai seja convosco. E Ele está novamente enviando, né? E aí o Senhor, sabendo do coração de Tomé, né, Ele falou, ó, põe aqui o dedo e vê minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. O Senhor fala para nós, né, não ser incrédulo. Fala para o Senhor, Senhor, eu não quero ser um incrédulo. Senhor, eu quero crer na Tua palavra. Ó Senhor Jesus. E aí respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Não fala nem que ele tocou, né? Ele queria tocar, mas ele só falou, só viu. Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram, né? Que foi o que a Pietra falou. O Senhor, Ele quer pessoas, hoje, nós não estamos vendo Jesus em carne e osso. Não vai, Jesus pode não aparecer para nós como apareceu para Tomé. Vai aqui, ó, bota o dedo aqui para tu acreditar no que eu estou falando. O Senhor, Ele usa os homens, né? Tomé poderia ter crido no que os discípulos tinham falado, porque o Senhor realmente apareceu. E o Senhor está falando a palavra para nós hoje. Então o que eu tenho feito? Eu tenho crido? Ou eu, não, só vou crer se eu ver o milagre acontecer, se acontecer isso, se isso der certo, se aquilo. A gente põe como pré-requisitos para a gente crer. Eu só vou crer se acontecer isso. Eu só acredito se o Senhor operar esse milagre. Ou só acredito se tal pessoa for convertida. Irmãos, a gente precisa crer na palavra, independente do que eu penso. Se o Senhor está falando, vamos crer. Os encargos estão sendo falados, né? E o irmão Pedro ainda foi mais além. Nós temos praticado a palavra, né? Temos pregado o evangelho, tem sido semeada a palavra, muitas pessoas estão sendo salvas. Mas mesmo assim, mesmo dando certo, ainda é possível a gente falhar. O que o Vinícius falou, né? O irmão Pedro, numa comunhão, ele falou isso, das luminárias, né? Ele falou esse exemplo lá dessa loja de interiores, por exemplo. Numa casa, você vê ali os móveis colocados, as lâmpadas, o sofá, o armário, a TV, tudo bem alocado, né? Mas numa loja, está todo mundo querendo chamar a atenção para si. Uma luminária, uma TV grande, um negócio, tudo ela está puxando a atenção para si. Muitas vezes a gente ainda está dentro de alguma loja querendo atenção para nós, né? Querendo tudo para nós, a glória para nós, quero isso para mim, eu quero aparecer, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando a gente está dentro da construção, o papel nosso é para edificação. Não é para mim mesmo, não é para atrair a atenção para essa lâmpada. Não, essa lâmpada é top. Não, ela está dentro de um salão. A construção é a obra-prima de Deus. Ele está construindo a igreja, é uma edificação. Não é por causa de um material. Não é um material que vai receber a glória. Não é os tijolos, não é o ferro, as ferragens, não é o telhado. Ou não são os móveis que são os acabamentos, né? O final da obra. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer ver a obra de edificação da igreja. Se está aparente ou não, se aparece ou não, é com o Senhor. Ele que vai dizer quem vai estar na frente e quem não vai.
O que nós precisamos fazer é parte da edificação. E para isso a gente precisa estar atento ao que o Senhor está falando e fazer a curva junto com o Senhor. O Senhor, Ele opera os milagres. A gente e às vezes a gente está obedecendo os milagres que estão acontecendo. Mas o Senhor, faz assim diferente. Não, Senhor, mas assim está dando certo. Mas o Senhor, às vezes a gente se apega a um método, a uma maneira de fazer, e o Senhor poderia operar muito mais. Mas porque eu não quero mudar, eu estou apegado a esse jeitinho de fazer, o Senhor não pode operar mais. Então o Senhor, Ele está dando várias palavras de advertência para nós. Essas mensagens da conferência, teve muitas palavras de advertência e encorajamento. Então o Senhor, Ele está falando para nós, não se apegue a métodos, maneira de fazer, porque isso pode virar uma religião. E Ele falou novamente de João Batista, né? João Batista foi alguém que se apegou à religião. Foi uma pessoa que primeiramente mudou, ele chegou quebrando todos os conceitos, todos os preceitos, mas depois ele ficou preso nas mudanças dele. Ele não quis entregar ali a glória para o Senhor, ele queria a glória para ele mesmo. Isso pode acontecer conosco, pode acontecer muito e muito fácil. Mas a gente precisa ter um coração adequado, né? Um coração de estar olhando não para a glória própria, mas um coração voltado para a edificação da igreja. Porque quando nós temos esse coração de edificar a igreja, as pessoas vão ser salvas. Nós vamos multiplicar o número de pessoas. Os irmãos vão receber a mais bênção de Deus. Então, assim, e vai ser feliz. Que foi o tema da conferência, né? O suprassumo de tudo é nos trazer a felicidade, a verdadeira felicidade. Que ela está no Senhor. Bem-aventurados, né? Então o Senhor, Ele está falando para nós isso. Nós precisamos crer nessa palavra. Praticar os encargos que estão sendo falados, né? Comportagem por hora, né? Foi ontem, né, Vini? Ontem a gente foi, a gente estava lá na empresa, o Vinícius chamou, vamos fazer uma comportagem por hora. Eu queria dar um migué no Vinícius, mas na hora não veio uma ideia boa, entendeu? Graças a Deus, ele falou, bora lá fazer uma comportagem por hora, bora encontrar os meninos ali no shopping. Aí eu tentei pensar rápido, mas acho que foi o Senhor mesmo, vai, não veio nenhuma ideia para eu driblar ele. Aí eu, tá bom, amém, vamos. Aí a gente foi, entramos no shopping, né? E aí eu tava com uns kits na mão, aí eu fui caminhando pro shopping, dei umas 2 voltas no shopping ainda, só andando, não abordei ninguém. Aí eu falei, Senhor, eu comecei a orar, né? Senhor Jesus, Senhor, eu não queria estar aqui, mas o Senhor me trouxe, né? Usou o Vinícius para me trazer aqui, então faz alguma coisa, faz alguma coisa. Aí eu fui orar, né? Abordei algumas pessoas, e aí eu encontrei uma moça, que ela é de Minas Gerais, ela é maranhense, mora em Minas Gerais, e lá em Minas Gerais ela foi abordada pelos comportores, comprou kit, já tinha pessoas que oravam por ela pela rede de cuidado. Ela falou, ainda tem uns irmãos que me ligaram para orar comigo e tal. Então ela já faz parte da rede de cuidado. E aí eu apresentei os kits para ela. Mas eu estou aqui visitando minha família, eu vou presentear meus parentes. Ela levou 2 kits. Então assim, a palavra ela tem efeito. Uma pessoa que mora em outro estado, está aqui, veio visitar a família, encontrou outro missionário aqui no shopping, ainda levou 2 kits. Pensa no missionário corajoso, doido para ficar trancado com medo dentro do quarto. Então assim, o Senhor, Ele precisa, né? Às vezes o Senhor usa as pessoas, usa os irmãos. Bora, para dar aquela agitada, né? Sai daí, preguiçoso, vai trabalhar, vagabundo. O Senhor, Ele fala para nós, né? O Senhor, Ele quer nos escolher, mas a gente precisa crer na palavra. Ó Senhor Jesus. E às vezes a gente está trancado no quarto mesmo, e o Senhor vem lá, vai, bora, levanta, Pai seja convosco, eu te envio para pregar o Evangelho. Então a gente precisa assumir, né, essa responsabilidade, de orar pelas pessoas, de estar atendendo o chamado do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente nos fazer felizes, né? Feliz é aquele que faz a vontade do Senhor, feliz é aquele que pratica a palavra. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém? O que faremos? Senhor Jesus, acredito também que, através de compartilhar, né,
dos jovens. A gente tem uns 5 minutinhos, né, para a gente compartilhar em grupos. 10 minutos, e acho que no máximo 3 irmãos, né? E para a gente compartilhar um pouquinho dessa palavra, né? Eu acho que os jovens também que foram à conferência, se espalhar nos grupos também para poder, junto com os irmãos, desfrutar da palavra, amém? Vamos fazer grupos de 3 pessoas, rapidinho, para a gente compartilhar essa palavra. Senhor Jesus,